No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês como eu comecei na perícia grafotécnica. Olá, eu me chamo Juliana Pereira, sou perita grafotécnica e tô aqui pra te guiar pelo mundo da perícia. Seja muito bem-vindo ao time. Eu nunca contei aqui no canal como eu conheci a perícia e qual foi a minha trajetória até me cadastrar nos tribunais e efetivamente começar a atuar. Então é isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Pra quem não sabe, a minha graduação é em Direito. Eu terminei ali em 2020, no ano da pandemia, foi o último ano da faculdade. Eu fiz a minha colação em 2021, bem na época da pandemia, então foi colação em gabinete, só eu e os meus pais, a minha irmã. Não podia entrar muitas pessoas. A partir do momento que eu terminei a faculdade, eu tinha que entrar no mercado de trabalho e começar a trabalhar. Acontece que eu estava num grande dilema nessa época, que eu não tinha tanta vontade assim de advogar, de ser advogada. Eu até prestei a OAB, passei tudo, mas nunca ativei a minha inscrição lá, até porque daí eu conhecia a perícia, então não faria sentido para mim ficar pagando a OAB sem usar, mas não era uma coisa que eu tinha muita vontade, apesar de ter feito Direito. Quando eu cheguei no final da faculdade, eu já não tinha mais tanta vontade de ser advogada. E o outro caminho possível que eu poderia fazer, como bacharel em Direito, seria concurso público. Então eu tava dando uma olhada em alguns concursos, eu já tinha trabalhado, feito estágio em órgãos públicos quando eu tava na faculdade, então eu trabalhei na Justiça Federal, trabalhei no Ministério Público, eu sabia como era a rotina e o que servidores públicos tinham como trabalho ali, como funcionava tudo. Então era uma coisa que eu estava pensando, considerando fazer, mas também não era aquela coisa toda, nossa, meu Deus, quero muito trabalhar com isso. Eu queria mesmo era achar alguma outra coisa que tivesse a ver com a área jurídica, mas que eu gostasse mais, que eu me identificasse mais. Então eu fiz o que muita gente faz, que é começar a pesquisar no Google. Outras possibilidades de carreira, outras opções, outras oportunidades que eu, com o meu conhecimento de direito, com a minha formação de direito, poderia exercer dentro da área jurídica, mas sem necessariamente virar servidora pública e sem ter que necessariamente advogar. E provavelmente por eu estar fazendo esse tipo de pesquisa, apareceu pra mim uma propaganda. Eu tava nas redes sociais, acho que no Facebook ainda, o que, veja bem, eu nunca entro no Facebook. Eu não sei nem a minha senha do Facebook hoje em dia. Naquela época eu também não entrava muito. Se eu não me engano, acho que foi numa época que estavam falando que ia cair o Telegram. Eu não lembro porquê, mas teve algum motivo pelo qual eu entrei no Facebook. O que eu geralmente não costumava fazer. Eu entrei no Facebook e lá apareceu pra mim uma propaganda que eu não lembro a exata chamada, mas era algo mais ou menos assim: nova profissão na área do direito, nova profissão pra trabalhar na área jurídica. Era alguma chamada nesse estilo, o que eu também geralmente não clicaria nesse tipo de propaganda, mas naquele dia eu cliquei. Era uma propaganda sobre a profissão de perito grafotécnico. Até aquele momento da minha vida, eu nunca tinha ouvido falar em grafoscopia, nem em perícia judicial. Eu nem sabia que existia isso, que profissionais autônomos poderiam trabalhar com isso, poderiam se candidatar lá de forma voluntária pra estar fazendo esses trabalhos para a justiça. Eu não fazia ideia, mesmo sendo da área jurídica, mesmo sendo formada em direito. Eu não sabia que era assim que funcionava. Quando eu vi aquele anúncio, eu resolvi pesquisar mais sobre isso. Então eu comecei a vasculhar a internet atrás de informações sobre perícia judicial, perícia grafotécnica, que outros tipos de perícia existiam, pra eu entender como tudo funcionava. E tudo isso ocorreu em 2021. Se eu não me engano, porque eu não sou muito boa de memória pra essas coisas, mas foi no começo de 2021 em que ocorreu tudo isso aí, em que eu achei a propaganda e tudo mais, e comecei a pesquisar. Nessas pesquisas, eu vi que era uma área interessante, eu realmente me interessei, eu vi que era uma oportunidade de eu trabalhar no meio jurídico, de uma posição diferente, né, então não estaria como uma das partes, defendendo uma das partes, mas ainda estaria participando do processo, ainda estaria ali no meio jurídico, mas trabalhando com uma coisa mais técnica. Então, eu decidi comprar um curso de perícia grafotécnica. Naquela época, gente, também aparecia pra mim as propagandas prometendo 1 milhão de coisas. Eu já tinha, assim, uma certa desconfiança, então eu já ficava, não deve ser tudo isso, né, vamos ver. Porque também você não encontrava tantas informações. Hoje em dia tem muito mais perfis de peritos no Instagram, por exemplo, como o meu, como de outros peritos que tem por aí, no YouTube também, que falam abertamente, que mostram abertamente como tudo funciona. 2 anos atrás, na verdade 3 anos atrás, foi 2021, eu não encontrei tantas informações assim. Você encontrava mais propagandas mesmo, ou páginas de curso. Você não encontrava alguém que realmente atuava na área. Era difícil de achar. Então eu comecei a pesquisar cursos na área. Eu pesquisei vários cursos que eu consegui encontrar. Eu sei que tem outros cursos que eu conheço hoje que já existiam na época, mas naquele momento eles não chegaram até mim, mesmo pesquisando, tentando encontrar. Mas eu encontrei sim alguns cursos, eu fiz comparações, eu acompanhei os profissionais ali da página do curso para entender como funcionava. E aí eu decidi investir. E foi até um momento bem legal que eu realmente me empolguei, sabe? De ver, nossa, dá pra você estudar a escrita das pessoas, dá pra você ajudar com fraudes. Foi uma coisa que eu achei assim, realmente eu tive
um interesse muito grande, eu conseguia me ver trabalhando com aquilo. Eu lembro que eu ainda falei pra minha mãe, mãe, achei essa área aqui, dá pra você fazer perícia, você tentei explicar pra ela. Falei, nossa, eu realmente me interessei, não sei se estou pensando em investir nisso. E expliquei como eu tinha encontrado, né, essa questão da propaganda, que eu jamais clicaria, mas naquele dia eu resolvi clicar. Que geralmente eu olharia e falava, deve ser algum negócio que não é bem assim, né, deve ser um negócio, um golpe, sei lá, um negócio prometendo mil coisas aqui. Geralmente eu não daria atenção. E eu lembro que a minha mãe falou pra mim algo do tipo, que aquilo tava aparecendo daquela forma, talvez era meio que um caminho que estava se abrindo ali que eu não conhecia e que realmente aquilo podia dar certo se eu investisse. Então eu tive aí o apoio e resolvi fazer o curso. O primeiro curso, comprei um curso de perícia grafotécnica. Na época eu tinha zero conhecimento sobre grafoscopia, eu não sabia nada do que era necessário. Eu nem tinha o entendimento que eu tenho hoje, que a grafotécnica é uma ciência, que tem metodologia científica a ser seguida. Eu não sabia nada dessas coisas. Então, como eu escolhi o curso na época? Eu tentei realmente pesquisar todos os cursos que tinham. Eu escolhi pelo preço, é claro, mas a diferença realmente não era muita de um para outro. Então, não era algo assim muito relevante para influenciar na minha escolha. Eu acabei escolhendo pelo que eu achei que teria mais entrega, pelo que eu achei que teria uma boa preparação, um bom conteúdo. Aí, minha surpresa, quando abro o curso, tive acesso à plataforma do curso, várias aulas de 5 minutos, 2 minutos, e realmente esse curso, eu saí dele sem aprender praticamente nada. Quem nunca? Você aí já investiu no seu primeiro curso em grafoscopia, que você meio que não aprendeu muita coisa? Então, já passei por isso. Eu investi aí nesse primeiro curso. Eu não olhei agora o valor exato, que eu até devo ter meu computador salvo, mas eu lembro que foi em torno assim, 900 mil reais eu gastei nesse curso. E o curso realmente, gente, ele não era bom. Ele tinha aulas extremamente rasas, ele era um negócio assim bem básico, bem teórico, básico mesmo. Ele não aprofundava muito, não tinha exemplos reais de casos de grafotécnica mesmo. Metodologia não existia nesse curso. Esse negócio de raciocínio que eu ensinei pra vocês no vídeo passado, esse curso aí nem passou perto de raciocínio pericial, metodologia científica. Então eu saí, quando eu estava fazendo esse curso, eu já comecei a perceber que não ia dar pra atuar só com aquilo ali, tinha alguma coisa que não estava certa, e eu continuei pesquisando sobre perícia, e aí sim eu encontrei outros profissionais, encontrei outros mentores, encontrei profissionais que tinham Instagram e mostravam realmente o dia a dia, a prática, porque isso é uma coisa que eu via, que eu sentia muita falta, uma coisa que eu tinha muita dúvida no começo. Quando eu tava fazendo esse primeiro curso e eu não entendia nada sobre como funcionava, assim como você que tá começando às vezes também não entende, eu não entendia como é o dia a dia desse profissional, como é que é o trabalho no dia a dia, quais são as atividades que esse profissional desempenha. Hoje a gente sabe, você lê processo, você faz petição, você faz coleta, você faz diligência, você gasta horas ali pra fazer as análises, você escreve laudo. Hoje a gente sabe disso, eu sei disso, eu vivo isso. Mas na época, que nem faz tanto tempo assim, não tinha pessoas mostrando isso tão facilmente quanto você encontra hoje. Então era um negócio meio nebuloso, você entendia a parte, tem características da escrita, você vai analisar as diferenças, você vai verificar se tem convergências, mas a parte prática do negócio, eu sentia muita falta. Aí, esse curso aí, perdi meu tempo, perdi meu dinheiro, não foi algo muito relevante, assim, pra mim, e eu realmente saí sem poder começar a atuar, porque eu não tinha conhecimento suficiente, eu via que eu não tinha como ir a um tribunal, me cadastrar pra fazer aquilo, porque eu não tinha conhecimento suficiente, eu não saberia por onde começar. Então eu falei, tudo bem, como eu quero seguir nisso, eu vou investir em outro curso diferente. E aí, eu fui pro segundo curso básico. Eu escolhi fazer um segundo curso básico, um segundo curso de grafoscopia, porque eu realmente achei que o primeiro foi muito fraco. Se você fizer um curso básico bom, você não precisa fazer 2, igual eu fiz. Mas na época, infelizmente, eu tive que fazer outro, porque eu realmente saí do primeiro curso sem entender conceitos básicos, sabe? De ataque, de gladiolagem, coisas muito básicas, eu saí de lá sem entender. Então, eu tive que fazer outro curso básico. Esse, se eu não me engano, também foi 700, 900 reais por aí, se eu não me engano. Eu já também não lembro exatamente quanto eu paguei, mas deve ter sido por aí. Fiz esse segundo curso básico. Esse curso básico, aí sim, gente, o curso era bom, eu aprendi muito naquele curso, conheci profissionais muito bons, tirei todas as minhas dúvidas, porque um problema que eu tinha no curso anterior também, que eu fiz, é que eu não conseguia tirar dúvida, porque os professores não respondiam. Sei lá, era um negócio estranho, sabe? Você tinha um grupo da turma, que era uma turma grande, tipo 200 alunos, e ao mesmo tempo que eu tava assistindo as aulas e tinha dúvidas, tinha gente que já tinha terminado o curso e já tava pegando nomeação. Então, uma coisa que eu sentia muito forte nesse grupo desse curso aí, é que eles davam atenção
atenção para os alunos que já estavam recebendo nomeação. Os que estavam ainda estudando eram ignorados. Então eu mandava às vezes dúvidas. Eu assisti algumas aulas e eu mandei uma lista de 5 dúvidas. Eu tinha que mandar 5, 6 vezes, de novo, e de novo, de novo, até alguém me dar atenção e responder. Então isso era uma dificuldade que eu tinha muito grande de tirar as dúvidas. Então esse primeiro curso realmente não foi muito bom em questão de conhecimento. Esse segundo curso que eu fiz, básico, aí sim, eu aprendi realmente tudo que eu precisava aprender. Eu saí com uma base bem sólida, boa, sobre grafoscopia. Mas ainda faltava a tal da prática que eu falei. Eu aprendi lá no curso toda a parte teórica das características da escrita, tipos de classificação, tudo isso que a gente aprende. Pude tirar todas as minhas dúvidas, eu realmente aprendi naquele curso. A parte de laudo você aprendia também. Então tinha aulas como montar o laudo, que pra mim também sempre foi muito fácil. Essa foi uma questão que eu nunca tive nenhuma dificuldade. Talvez justamente por eu já ser da área do direito, já ter feito vários estágios na faculdade. Montar um documento pra mim sempre foi fácil. E eu já tinha noção de petições, de documentos longos. Então pra mim também montar um laudo nunca foi um problema, nunca foi uma dificuldade pra mim. Eu sempre achei fácil. Mas o que ainda não tinha me convencido, eu ainda não me sentia bem, eu ainda sentia que eu não sabia o que eu deveria saber. Era na parte prática da técnica em si. Eu peguei as assinaturas, e agora? Eu faço o quê? Como? Eu encontrei várias diferenças. E aí, o que eu faço com isso? Eu ainda tinha essa dificuldade. Eu sentia muita falta, eu queria muito ter essa prática. Então, eu ficava acompanhando outros peritos nessa época. Eu ficava pensando, será que tem alguma possibilidade de acompanhar esses peritos, por exemplo? De eles explicarem como eles fazem de verdade mesmo. Uma perícia eu faço assim, essa minha análise aqui foi desse jeito que eu fiz. Igual o raciocínio que eu expliquei pra vocês no vídeo passado. Essa semana também eu soltei um post lá no Instagram, que eu vou deixar aqui pra vocês, a capinha dele pra vocês procurarem, de raciocínio pericial mostrando como eu cheguei numa conclusão em uma das minhas perícias. Esse conteúdo que eu mostrei pra vocês, simplesmente não existia antes. E na verdade, até hoje, esse formato de post que eu coloquei lá do raciocínio, mostrando como eu cheguei na conclusão, quais elementos foram importantes e por quê, explicando por quê, tem um raciocínio por trás, você não encontra por aí. Nesse formato que eu fiz, até hoje, eu acho que ninguém tinha feito. Então, era justamente essa parte que eu sentia falta. E aí eu comecei a pesquisar, será que não tem como eu ter acesso a isso antes de começar a atuar? Porque como é que eu vou começar a atuar sem saber como é de verdade? E eu ainda tinha muitas dúvidas em questão de cadastro, porque eu ainda acreditava que era bom se cadastrar em todos os tribunais do país. Eu achava que isso era o certo, mas eu tinha medo de fazer isso. Eu já sabia como funcionava o sistema judiciário. Eu pensava, como é que eu vou, se precisar ir no fórum, lá do estado tal, como é que eu vou? Como é que os outros peritos fazem? Eu tinha essa dúvida também, era uma coisa que pra mim pegava muito. Eu até falei disso nesse outro vídeo aqui, que eu vou deixar de recomendação pra vocês, que eu fiz uma reflexão bem legal sobre essa questão de cadastro nos tribunais. E eu queria conversar com algum perito, assim, cara a cara, pra entender como funcionava. E foi aí que eu descobri curso prático. E, gente, eu não tinha dinheiro pra fazer. De cara, eu tive que pedir o dinheiro emprestado pra minha irmã. Eu demorei pra pagar ela, mas ela me ajudou nisso. Eu tive que economizar dinheiro, eu tive que pegar dinheiro emprestado com a minha irmã pra fazer, porque eu tinha plena consciência naquele momento que era só isso que faltava. E se eu não fizesse, se eu não aprendesse essa parte, eu nunca ia começar. Isso era uma coisa que naquele momento eu tinha muita clareza e até hoje eu acredito que foi assim realmente. Aí eu entrei no curso prático. E aí sim, nesse curso prático, aí tudo mudou, minha gente. Nesse curso prático, foram 3 meses de curso só pra prática em grafoscopia. Aí lá eu fiz vários laudos, várias análises técnicas, tinha vários casos reais e você podia ver, esses casos reais eram de peritos no caso a professora que fez o curso, era um caso da carreira dela, então ela mostrava como ela tinha feito, como ela tinha resolvido, por quê, como ela chegou naquela conclusão, tinha o lado dela, você podia discutir com ela o caso, discutir tecnicamente o caso, aquela assinatura. Então foi assim, eu aproveitei muito, gente, esse curso pra mim foi um divisor de águas mesmo, e é por isso que às vezes quem me pergunta, eu sempre falo, você precisa de prática, não é só a teoria, não só porque eu vejo isso hoje, a minha opinião técnica é essa, em questão do que os cursos básicos ensinam e falta essa parte prática mesmo, que é essencial pra você mudar a tua visão da grafoscopia, você sair daquele negócio engessado de fazer jogo dos 7 erros, sabe? Não é assim que se faz. E isso foi uma experiência também que eu passei, foi algo que eu falo da minha experiência pessoal. Depois que eu fiz esse curso prático, isso aí foi... Deixa eu dar datas pra vocês, né? Eu só tô contando aqui e não falei nenhuma data, não dei noção de tempo, né? Então... vamos recapitular aqui. Comecei a me interessar por perícia no começo de 2021. Aí eu fiz esse curso ruim em 2021, nos primeiros 6 meses de 2021. Nesse meio tempo eu tava prestando a OAB também, então não foquei tanto assim em perícia. Então depois que eu terminei ali esse curso, eu fiquei alguns meses focando só na OAB pra passar no exame. Aí lá por setembro saiu o resultado, passei, beleza? Aí de setembro até dezembro eu fiz esse outro curso básico que eu falei pra vocês. E no finalzinho ali, em dezembro, se eu não me engano foi isso, final ali de 2021 também, eu entrei
entrei nesse curso prático, que ele foi até o início de 2022. E aí, nesse meio tempo, eu também comprei livros. Que livro eu comprei? Os livros que eu tenho hoje de grafoscopia, eu já mostrei aqui num vídeo, vou deixar também nos cards ou na descrição. Mas foi um livro da Jaqueline Tirotti. Esse foi o primeiro livro de grafo que eu li na vida. Ele é um livro mais acessível mesmo. Eu uso ele até hoje pra consultar, às vezes pra embasar laudos. Então esse aí foi o primeiro livro que eu adquiri nessa época, início de 2022. Eu fui fazer o meu cadastro no tribunal, ser aprovado lá por julho de 2022. Então, nesse primeiro período aí de 2022, eu já tinha terminado o curso prático, eu já tinha a teoria. Eu comprei mais um livro, que foi o do Del Picchia, que eu mostro lá no vídeo dos livros também, porque eu não podia comprar muitos livros, só podia comprar um. Então, eu decidi comprar esse do Del Picchia, que era mais completo. Todos os peritos indicavam, todo mundo da área tinha, meio que uma bíblia aí da perícia grafotécnica documental. Então, eu resolvi investir nele, porque eu ia poder comprar só um naquele momento. Aí, fui comprar também equipamentos, né? Comprei o microscópio digital, que já mostrei aqui no canal também, e comprei a lupa conta-fio, que são os equipamentos que eu mais uso, inclusive. Então eu comprei o microscópio, que eu gastei, eu vou chutar aqui porque eu não lembro mais, mas eu devo ter gastado assim uns 100 reais, e a lupa conta-fios também. Foi o que eu comprei pra começar a atuar. Aí nessa época também fui fazer meu cadastro na prefeitura, comecei a ver a questão dos impostos, alvará e tal, que eles aqui precisam. E aí quando tava tudo certo, só faltava o microscópio, gente. Só faltava chegar o microscópio, o resto tava tudo certo. E aí quando finalmente chegou o microscópio, aí eu fiz meu cadastro, né, no tribunal, eu não vou lembrar a data exata, mas eu sei que foi ali por julho de 2022, aqui no TJ Santa Catarina eles aprovaram super rápido, e depois que eu fiz meu cadastro, aí veio toda a questão da apresentação nos tribunais, e aí já temos 2 anos de trajetória na perícia, que já aconteceram várias coisas, já trabalhei em vários projetos, então daria pra fazer um outro vídeo só do que já aconteceu na minha carreira nesse tempo aí. Esse aqui eu resolvi focar só no antes mesmo, porque eu acho que é onde a maioria das pessoas tem dúvida, a maioria das pessoas gostaria de ver relatos de pessoas, o que cada um passou, como cada um fez, porque a perícia ela não é um negócio pronto, então pode ver que eu não falei aqui pra vocês cursos específicos. Apesar de que se você quer indicação de curso, você pode ir lá no link da minha bio do Instagram, você vai ver meu currículo, e eu tô sempre indicando lá pelos stories também, mas não é um caminho engessado, você precisa fazer exatamente os mesmos cursos que eu fiz, exatamente do mesmo jeito. Não, eu conheço N outros peritos que começaram na área de outras formas, que aprenderam com outros lugares, com outros cursos, então não é um negócio engessado. O principal, importante aqui, que eu acho que a maioria das pessoas gostaria de saber, e é por isso que eu resolvi fazer o vídeo, é qual foi a trajetória, qual foi o passo a passo, o que você passou para começar na perícia. Então, realmente, eu tive essa experiência negativa do primeiro curso, mas isso pode acontecer. Quantos relatos eu recebo de pessoas hoje em dia que terminaram o curso, que achou o curso ruim, às vezes pagou o curso e não ensinou nada, e eu sempre falo para essas pessoas, é ruim, é muito ruim você ter tido essa experiência, mas não é isso que vai te definir, não é isso que vai dizer se você vai ser um profissional bom ou não. Vamos continuar daqui pra frente. Então, eu tive essa experiência ruim, depois eu achei um curso bom que eu fiz, aprendi muito, criei conexões muito importantes, criei networking com pessoas muito legais da área, depois eu fiz o curso de prática, que eu recomendo assim, ó, 100%, não entrem sem prática. Pegar processo, pegar assinaturas, pegar padrões, fazer análise, sentar e fazer análise, porque é ali que o filho chora e a mãe não vê, quando você tem que fazer o negócio, porque na teoria é tudo muito lindo, aprender as características da escrita e tudo mais, mas na hora que você tem que chegar numa conclusão e ainda explicar por quê, e fundamentar isso, são outros 500. E essa é a parte onde a maioria das pessoas tem dificuldade, porque é a parte mais complexa e mais difícil mesmo. Então, invistam em curso prático, porque é isso que vai resolver o problema de vocês, tá? Você tem que ter uma base teórica forte, mas você tem que aprender a aplicar isso. Não adianta você ficar só na teoria. Hoje em dia tem bons cursos práticos. Se você quiser fazer o que eu fiz, que foi um treinamento ali de 3 meses, com bastante casos, bastante prática mesmo, voltado só pra isso, vai lá no meu currículo, pega o nome do curso, faz. Se você quiser pesquisar mais, tem outros cursos de prática. Hoje em dia, que não existia naquela época, tem grupos de prática que são mais acessíveis, então você paga em R$80 por mês. Eu não sei quantos meses você precisaria fazer pra ter uma experiência legal ali, talvez uns 6 meses, não sei. Aí você teria que ver com cada pessoa responsável ali por cada grupo, o que vai ser passado e tal, mas já existe hoje, que é uma alternativa até um pouco mais acessível, pra você também ter essa parte prática e essa experiência. E, bom, pra gente concluir, eu acho que pra gente tirar uma mensagem final aqui desse vídeo, não ficar só a minha trajetória, a minha história, que eu acho que já vale o compartilhamento, mas se a gente fosse tirar alguma mensagem aqui desse vídeo, eu acho que seria você ter um pouco de paciência e você realmente levar a sério
investir no que precisa. Porque a grafoscopia, a perícia grafotécnica, ela não exige nada muito exorbitante para você ser um bom perito. E claro, vou pedir para vocês, por favor, compartilhem aqui a experiência de vocês nos comentários. Como é que você começou? Como é que foi a sua trajetória? Porque nós temos N histórias diferentes. Tem várias pessoas que fizeram cursos diferentes, às vezes começaram com pós-graduação. Tem pessoas que às vezes começaram já atuando de cara e depois tiveram que correr atrás porque viram que não estava suficiente conhecimento. Então nós temos várias histórias, várias trajetórias na perícia. Eu que tô contando a minha, o que eu fiz e o que eu recomendo que você faça, porque eu não passei nenhum perrengue de primeira nomeação, de ai meu Deus, ficar desesperado por não saber o que fazer, ou algo desse tipo. As minhas primeiras nomeações, inclusive já tem um vídeo aqui contando a primeira nomeação, foi super tranquila, porque eu já tinha muito conhecimento de grafoscopia, e eu já tinha experiência, já tinha feito vários laudos, porque eu tive essa oportunidade no curso de prática. Então quando chegou a vez de fazer oficialmente, eu sabia muito bem todos os passos, eu sabia muito bem tudo que eu tinha que fazer, eu tinha segurança para conduzir aquilo ali. Então é por isso que eu sempre bato nessa tecla de que você precisa se preparar muito bem tecnicamente, né? Vá por etapas. Primeiro você foca no teu estudo, na tua preparação técnica, foi isso que eu fiz. Talvez tenha demorado mais do que algumas pessoas gostariam de demorar, porque eu tive essas questões dos cursos e tudo mais, eu tive a OAB no meio, mas eu ainda acho que foi bem rápido, porque só a faculdade de Direito que me permitiria advogar, eu levei 5 anos, né? Então, a grafoscopia, a perícia grafotécnica, ela tem uma certa facilidade nessa questão de preparo. Então, são cursos livres, você pode comprar na internet, fazer quando você puder. Se você tiver que esperar um pouco, tudo bem, eu também tive que economizar dinheiro, eu também tive que pegar emprestado, faz parte. Então, a principal reflexão é para vocês não desistirem. Se você realmente quer ser um perito, se você realmente quer investir, tenha em mente que você vai estar construindo uma carreira. É um jogo mais de longo prazo, você não vai ter tudo imediato, se formar em um mês, ficar rico em 2 meses, ganhar N nomeações no primeiro ano. Talvez isso não aconteça. Se acontecer, é ótimo, mas talvez isso não aconteça. Talvez a gente venha um pouco mais para a realidade da maioria das pessoas, que vai demorar um pouco mais para captar clientes, vai demorar um pouco mais para conseguir montar um nome na sua cidade, receber mais nomeações. Então tudo bem, isso faz parte. Não desista. Se você realmente quer ser perito, tenha a constância, foque nas coisas que são importantes, vá por etapas e não desista, porque é uma profissão realmente que eu acho sensacional. E eu gosto muito, muito de fazer parte dessa profissão, desse mundo pericial. E eu sei que a gente ainda tem muita coisa para aprender e muito para contribuir para a sociedade, para as pessoas, com o nosso conhecimento. Eu não sei se esse vídeo talvez tenha ficado enrolado, porque eu não preparei uma ordem para contar as coisas, só fui contando na minha cabeça. Então, na edição eu vou ver se ficou bom. Espero que vocês tenham entendido e gostado. Se você, por favor, quiser deixar o seu relato de como tá sendo o seu início na perícia, comenta aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, porque se tiver bastante likes, eu vou saber que você gostou. O YouTube vai mandar para mais pessoas. E aí, quem sabe eu não trago uma parte 2 contando como foi depois do cadastro até hoje, que já aconteceu muita coisa na minha carreira pericial. É isso, então. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Ah, e não esquece de se inscrever no canal.